Bom dia a todos, meu nome é Natália. O nosso grupo ficou responsável pelo capítulo 3, que vem com o tema Aquisição da Linguagem das Crianças Surdas, o livro Educação de Surdos, Aquisição de Linguagem, da autora Ronice Quadros. As acadêmicas que compõem esse grupo são a Emily Cristina, Luadne Silva, Natália Vieira, Pamela Cristina, Sara Cíntia, Stephanie Oliveira. Falando um pouco sobre a aquisição, como é que se dá essa aquisição da linguagem para os surdos, um primeiro ponto ali que nós podemos colocar, e até algo curioso, é que a língua de sinais ela não é universal, né? Então, nós temos alguns exemplos aí, a ASL, siglas, né? ASL, BSL e Libras, que são siglas que cada país usa, né? A ASL é a Língua de Sinais Americanas, né? Então a gente é lá nos Estados Unidos. A BSL, Língua de Sinais Britânicas, né? Então aí essa linguagem para os britânicos, eles usam essa sigla BSL. E a Libras, que é a Língua de Sinais Brasileiras, né? Algo que podemos, para nós compreendermos que para os surdos, a primeira língua deles, não, no caso dos brasileiros, não será o português, né? A primeira língua deles será a língua de sinais, né? Que será a L1. E com consequência disso, o português ele entra como uma segunda língua. Então, vai entrar ali a L2. A criança surda tem todo o direito de adquirir a língua de sinais. Então, é um direito da criança ela ter o contato, a criança surda, né, no caso, esse contato com a língua de sinais, né, porque vai ser a sua primeira língua, né. E aí, primeiro a criança deve aprender a língua de sinais com a sua primeira língua e depois a língua portuguesa, como essa segunda língua que a criança surda tem, né? Então, o seu primeiro contato vai ser a língua de sinais e depois a língua portuguesa. Vou falar agora sobre as abordagens apresentadas no livro. Basicamente, são 3 abordagens. E a primeira abordagem que vai ser tratada é a abordagem comportamentalista. A aprendizagem da linguagem se dá pela exposição ao meio. A gente entende que o desenvolvimento das habilidades são determinadas pelas relações com o meio em que essa criança se encontra. É decorrente dos mecanismos comportamentais. E os mecanismos comportamentais que determinam, por meio do esforço, que pode ser positivo e negativo, onde essa criança pode manter ou eliminar algum tipo de comportamento referente à linguagem. E isso ajuda a criança a construir e a desenvolver e a aprender também essa língua, a determinada língua que é apresentada. O estímulo e esforço desenvolve o seu mundo da linguagem de sinais ou consegue o seu conhecimento linguístico. Então, o estímulo e o esforço, eles vão auxiliar essa criança ou no seu desenvolvimento do seu mundo, né, a partir da língua de sinais, ou no seu conhecimento linguístico. A gente presume que isso pode acontecer através do estímulo e da resposta. Falando agora sobre a abordagem linguística, a linguagem, como característica da espécie humana, com forte base genética, o ambiente tem um papel menor no seu processo de desenvolvimento. Falando sobre isso, dentro do processo da aquisição da linguagem, eles acreditam que não se dá apenas por fatores externos, variáveis externas, mas por meio de uma predisposição em adquirir a língua que é transmitida geneticamente. O conhecimento só é ativado por intermédio. O conhecimento só é ativado por intermédio de quê? Do contato com outras pessoas que falem essa mesma linguagem, que utilizem essa mesma linguagem a qual essa criança está exposta.
né? Então, é por meio disso que o conhecimento ele é ativado, por esse contato com pessoas que utilizam, que falem essa mesma língua dessa criança. Tudo isso ele ocorre por um dispositivo, o LAD. O LAD é um dispositivo que ele é inato, permite essa criança acionar a gramática de sua língua materna. No caso, para os surdos, pessoas surdas, a língua de sinais. E a partir de dados linguísticos, aqui está exposto. Então, esse dispositivo tem um papel fundamental de acionar a gramática da sua língua materna e partindo dos dados linguísticos que essa criança está exposta. Falando um pouco agora sobre a abordagem interacionista, ela é subdividida em dois enfoques, o enfoque cognitivista e o enfoque social. No enfoque cognitivista, nós vemos que ela tem uma proximidade com a abordagem linguística por enfatizar as estruturas internas como determinantes do comportamento, né? Por objetivo, os enfoques cognitivistas têm de investigar o que há de comum e universal no desenvolvimento, né? E por mais que ele tenha uma proximidade com a abordagem linguística, há uma diferença, porque no enfoque cognitivista eles consideram o desenvolvimento da linguagem como parte do desenvolvimento cognitivo não linguístico. E acabam que consideram a linguagem como consequência do desenvolvimento cognitivo. No enfoque social, nós vemos que eles concordam que a linguagem tem uma estrutura de regras gramaticais, mas que fazem, tornam elas diferentes de outros comportamentos, né? Falam que a importância o papel do ambiente no desenvolvimento da estrutura dessa linguagem, né? Esse contato com o meio, né? Falam que as regras gramaticais elas são desenvolvidas a partir de associações e memorizações no contexto social. Então, para que haja esse desenvolvimento, é necessário essa associação e essa memorização no contexto social, né? No enfoque social, eles dão valor a essa linguagem que é dirigida, né, para que haja uma facilitação no desenvolvimento da criança, né? E consideram que é determinante para que ocorra a aquisição. Falando um pouco sobre o processo de aquisição da linguagem de crianças surdas, filhas de pais surdos, o surdo precisa entrar em contato com a língua de sinais o mais breve possível. Por ser a sua língua materna, né, a sua primeira língua, é necessário que a criança surda entre em contato o mais breve possível para o desenvolvimento, né, da sua linguagem. Uma criança surda, filha de pais surdos, irá adquirir primeiramente a língua de sinais. Para uma criança que é surda e filha de pais surdos, consequentemente, a língua de sinais é a que ela vai adquirir primeiramente, porque os pais já têm aquele contato, né? É a linguagem dos pais. Então, essa criança vai conseguir se desenvolver muito bem a sua linguagem, porque os pais eles já têm o conhecimento, né? Então, é uma vantagem para uma criança que é surda ter pais que também são surdos, porque esse contato com a língua de sinais vai ser muito rápido, né? Vai ser rápido e vai ser, consequentemente, aquilo que ela vai adquirir primeiramente. A língua de sinais e a presença dos adultos surdos proporcionará à criança surda a construir a sua identidade. O meio que uma criança surda vive, ela é proporcional àquilo que ela vai construir como a sua identidade, né? Então, se uma criança que é surda tem essa possibilidade de conviver com pessoas que também são surdas e utilizam a linguagem de sinais, ela vai conseguir desenvolver bem a identidade dela e desenvolver bem a sua língua materna, né? Que no caso é a língua de sinais. Para adquirir a linguagem, a criança surda
passa por distintos estágios de aquisição. Os estágios são período pré-linguístico, estágio de um sinal, estágio das primeiras combinações. Oi, gente, eu vou estar falando sobre os estágios da aquisição da linguagem em crianças surdas. Esse estágio ele ocorre antes da fala, então é lá por volta de antes dos 12 meses de idade. E é isso. Definição. Nesse período, os bebês surdos utilizam a linguagem valendo-se de balbucios manuais e orais. Esse fenômeno ocorre em todos os bebês, ou seja, não só os bebês surdos, como também os bebês ouvintes, eles usam dessa linguagem de balbucios. A capacidade inata é manifestada não só através de sons, mas também através de sinais. Como ocorre? Existem duas formas de balbucio nos bebês surdos. O silábico, que apresenta combinações que fazem parte de sistemas fonéticos das línguas de sinais, e a gesticulação, que não apresenta organização interna. Características gerais. O input favorece o desenvolvimento de um dos modos de balbuciar. Ou seja, como eu já havia dito, tanto os bebês surdos como os bebês ouvintes, eles têm semelhança no balbuciar, mas isso até tal período. Por causa do input, isso vai se desenvolver os modos de balbuciar de acordo com sua modalidade, ou seja, depois de um tempo, depois desse período, o input ele vai definir. A criança surda ela vai ter um desenvolvimento diferente da criança ouvinte. A estimulação visual é essencial. Lembrando aqui que a gente está falando de crianças surdas, de pais surdos, ou seja, essa estimulação visual é essencial porque a partir daí que a criança vai ter o contato com a língua materna, né? Que no caso aqui no Brasil é a Libras. Estágio de um sinal. Definição. A criança surda, filha de pais surdos, inicia o estágio de um sinal por volta dos 6 meses, enquanto uma criança ouvinte inicia a linguagem oral em torno dos 12 meses. Como ocorre? A criança simplesmente produz gestos que diferem dos sinais produzidos por volta dos 14 meses. Crianças surdas com menos de 2 anos não fazem uso dos dispositivos indicados da ASL. Com menos de um ano, usa a apontação. Características gerais. Nesse estágio, ocorre uma reorganização básica. A criança muda o conceito de apontação para um elemento de sistema gramatical da língua de sinais. Ou seja, a partir desse estágio, né, de um sinal, essa apontação ela sofre uma mudança. De conceito gestual, ela passa a ser vista como um elemento linguístico. Estágio das primeiras combinações. Definição. Surge por volta dos 2 anos. A ordem usada das combinações frasais é SV, VO ou depois SVO. Bom, para quem não sabe, S significa sujeito, V significa verbo e o O representa o objeto. Não ocorre a reflexão de alguns verbos. Como ocorre? As crianças surdas utilizam duas estratégias para marcarem as relações gramaticais: incorporação dos indicadores, ordem e ordem das palavras. Características gerais. Nesse estágio, elas usam o sistema pronominal de forma inconsistente. É indicado o uso de forma pronominal, porém de forma ainda inconsistente. Há ocorrências de erro, principalmente no que diz respeito a indicações pronominais, por exemplo, na utilização do pronome tu
ao invés de eu. Então, a gente vê aqui, né, que por mais que teve uma certa evolução aqui na linguagem da criança, percebemos ainda uma grande dificuldade e uma certa inconsistência. Nesse estágio, elas usam a assistência pronominal de forma inconsistente, ou seja, aqui mesmo no livro tem alguns exemplos. Ela diz aula ir, mas ela quis dizer vou à aula. 3 brincar aqui. Eles 3 brincam aqui. Eu sair, tchau. Ela queria dizer eu estou saindo, tchau. Bom, aqui eu trago algumas reflexões que foram citadas em discussão aqui com o grupo. O âmbito escolar deve se preocupar em tornar as Libras como uma matéria obrigatória para assim as crianças aprenderem e terem convivência desde cedo com a linguagem, facilitando a comunicação futura com os surdos. O livro é de tamanha relevância para os professores, principalmente da educação infantil, podendo assim conhecer o desenvolvimento desde os primeiros meses da criança. É essencial que a criança surda tenha contato com a linguagem de sinais, para que ela desenvolva a sua linguagem e para ter um cuidado quanto ao seu desenvolvimento intelectual. Sendo assim, as Libras é essencial para a criança surda, sendo um auxílio muito grande esse contato de crianças com a linguagem de sinal. Aqui, também em discussão com o grupo, foi citado também um desenho, que é esse daqui, Mim e as Mãozinhas. Desenho animado infantil em Libras, voltado para o público de crianças surdas. Colocação de representatividade e inclusão no meio social. Disponível no YouTube. A gente vai estar deixando um trechinho desse desenho aqui no final do vídeo, para vocês terem uma ideia. A gente achou muito interessante porque nunca tínhamos visto um desenho assim especialmente voltado para o grupo, né, de crianças que utilizam da Libra. A gente achou muito interessante.